Ali na Azul Celeste, beleza? Aqui que vos fala sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Cruzeiro ser o único time da Série A que ainda não contratou desde a abertura da janela. Conforme tornado público, a meta da diretoria do Cruzeiro é agir com cautela, contratar pontualmente e não cometer loucuras financeiras, né? Mas essa espera aí deve estar próximo, o Cruzeiro que está próximo de anunciar reforço, né? Eu vou falar reforço porque só um no momento, né? Mas a ideia é dois, né? Tomara que contrate, mas o Sinisterra deve estar próximo, mas tomara que não dê pra trás também, igual os outros nomes que foram ventilados. Pessoal, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar do vídeo. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, porque o Cruzeiro se diferencia de todos os outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro em relação ao comportamento no mercado. Desde a abertura da segunda janela de transferências, a Raposa ainda não registrou novos jogadores e antes, durante o período excepcional, devido à Copa do Mundo de Clubes, a conduta do clube estrelado foi a mesma. Conforme tornado público em diversas oportunidades, a meta da diretoria celeste é agir com cautela, contratar pontualmente e não cometer loucuras quando o assunto é dinheiro. O departamento de futebol também preza em atletas mais jovens e que possam dar retorno técnico e financeiro. Em entrevista a Jace Carvalho, colunista do Estado de Minas, Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, garantiu à torcida que o clube contratará duas peças e disse assim: o Cruzeiro está tendo cautela nas negociações para que possamos fazer investimentos dentro da nossa realidade financeira. Desde o início dissemos que iríamos contratar dois atletas, estamos trabalhando e vamos trazer esses atletas, mas não vamos fazer loucuras. Fecha aspas. E galera, hoje o principal alvo do Cabuloso no mercado é o atacante Luiz Sinisterra, né, que também é conhecido como Cine lá na Inglaterra, do Bournemouth. Velocista e driblador colombiano de 26 anos se encaixa nos requisitos propostos pelo técnico Leonardo Jardim, que solicitou a chegada de novos pontas. O atacante também agrada em relação aos termos de negócio. De acordo com a Sky Sports, Sinisterra assinará contrato de empréstimo por um ano, assim a Raposa não terá que desembolsar um valor exorbitante, pelo menos de forma inicial, até ser convencido ou não da necessidade de um investimento maior e por mais tempo. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, dia 13, Andoni Iraola, né, que é o técnico do Bournemouth, da Inglaterra, disse que a tendência é que o colombiano não reforce o elenco para enfrentar o Liverpool em Anfield nesta sexta-feira, dia 14, às 16 horas, pela Premier League na primeira rodada. Existe uma incerteza sobre o futuro, o mais provável é que ele não viaje, foram palavras do técnico do Bournemouth. Durante o período de movimentações especificado, o Cruzeiro se desfez de dois jogadores que estavam no elenco principal. No último dia da janela excepcional, em 10 de junho, o atacante Juan Dinino, pouco aproveitado no elenco, rescindiu com a Raposa e assinou com São Paulo. Ainda nesta quarta, dia 13, o Ceará anunciou a contratação do meio-campista Rodriguinho, jovem atleta de 22 anos que permanecerá no Vozão até o fim do ano. O contrato com o Cruzeiro vai até 2027. Outros dois atletas que já estavam emprestados pela Raposa ganharam novos destinos, também de forma provisória. O meio-campista Guimeira, que defendia o Aparecidense de Goiânia, transferiu-se, o Aparecidense de Goiás, na verdade, transferiu-se ao Feirense de Portugal, e o zagueiro Pedrão, inicialmente cedido ao Avaí, assinou com o Paphos do Chipre. Também, em junho, a Raposa oficializou a contratação em definitivo do atacante Marquinhos, que estava emprestado pelo Arsenal até o fim do ano, e renovou o contrato dos volantes Lucas Romero e Lucas Silva, ambos até o fim de 2027. Os três negócios, entretanto, não estão diretamente relacionados à janela, isto é, o clube poderia tê-los feito a qualquer momento, já que os atletas tinham contrato até dezembro. Posteriormente, no início de julho, o Cruzeiro estendeu o contrato de Cauã Batistella, meio atacante de 17 anos, até dezembro de 2030. A diretoria da Raposa concordou em uma valorização salarial e definiu uma estratégia para a transição do jovem jogador, o que eu estou muito curioso em saber, né? Porque assim, eu espero que ele ganhe mais oportunidades no time principal. O Bahia estava na mesma situação do Cruzeiro, entretanto o tricolor chegou a um acordo com o Santos para contar com o goleiro João Paulo por empréstimo até o fim do ano. O arqueiro desembarcou em Salvador nesta quinta, dia 14, para realizar exames e assinar contrato. E galera, os times e seus reforços a gente vai falar agora para vocês, porque o Atlético Mineiro contratou o Alexander volante, o Reinier meio atacante e o Biel atacante. O Bahia contratou o João Paulo goleiro. O Botafogo contratou o Christian Lohr e o Neto, que são goleiros. O Caio Pantaleão zagueiro, o Danilo volante, o Álvaro Montoro e o Jordan Barreira meio-campistas e o Arthur Cabral e o Joaquim Correia atacantes. O Bragantino contratou aí, né, o Gustavo Marques zagueiro e o Vanderlan lateral esquerdo. O Ceará contratou o Vina, o Vinícius Zanocelo e o Rodriguinho meio-campistas. O Corinthians contratou o Vitinho atacante, mas está com transfer ban. O Flamengo contratou o Emerson Royal lateral direito, o Jorginho volante, o Saul e o Carrascal meias e o Samuel Lino atacante.
O Fluminense contratou Luciano Acosta, meio campista, e John Kennedy Soteldo, atacantes. O Fortaleza contratou o Vinícius Silvestre e o Elton Leite, goleiros. O Everson, lateral esquerdo, Matheus Pereira e Jason Guzmán, meio campistas, né? O Jason Guzmán, né? Se eu não me engano, esse aí é aquele que estava para vir pro Cruzeiro naquela vez, né? O Jason Guzmán, né? É aquele jogador que estava para vir pro Cruzeiro aquela vez e fechou com Fortaleza, né? Naquela vez que a gente tava na Série B lá, não quis vir, né? E também contrataram o José Herrera e o Adam Bareiro, né, atacantes. O Grêmio contratou o Fabian Balbuena, zagueiro, e o Carlos Vinícius, atacante. O Internacional contratou o Alan Benítez, lateral direito, o Richard Coelho, aquele que era do Cruzeiro, né, o Richard Bet, né, que estava no Cruzeiro em 2023, e o Alan Rodrigues, volantes. O Juventude contratou o Jandrei e o Gaston Guraceaga, goleiros. O Igor Formiga, lateral direito, aquele que jogou no Cruzeiro também. Marcelo Hermes, lateral esquerdo, também jogou no Cruzeiro. Hudson, volante. Lucas Fernandes, meio campista. E Rafael Belu e Gabriel Veron, atacantes. E os dois também jogaram no Cruzeiro. Mirassol contratou o Felipe Jonathan, lateral esquerdo. Carlos Eduardo, Francisco da Costa e Alisson Batista, atacantes. O Palmeiras contratou o Kelvin, lateral direito. E o Ramon Sousa, atacante. O Santos contratou o Igor Vinícius e o Mike para lateral direita, o William Arão para volância e o Gustavo Cabageiro para ataque, né? Ele até fez gol no Cruzeiro no último domingo. O São Paulo contratou o Dineno e o Gonçalo Tapia, atacantes. O Sport contratou o Gabriel Vasconcelos, goleiro, Ramon Menezes, zagueiro, Aderlan, lateral direito, Kevson, lateral esquerdo, Mateuzinho, meio campista, Pedro Augusto, volante, Inácio Ramírez, Léo Pereira e Derek para ataque. O Vasco contratou o Thiago Mendes de volante, o Andrés Gomes, atacante. E o Vitória contratou o Thiago Couto, goleiro, o Rubem Rodrigues e o Rubem Ismael, meio-campistas, o Renzo Lopes, o Aitor Candalapiedra e o Romarinho pro ataque. E galera, para a atual temporada do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, estipulou 4 períodos para movimentações de atletas, que é entre 3 de janeiro de 2025 e 28 de fevereiro, entre 10 de março e 11 de abril, para jogadores que disputaram algum campeonato estadual, entre 1 e 10 de junho, devido ao Mundial de Clubes, e entre 10 de julho e 2 de setembro, que é a última, né? Então agora os Cruzeiros não contratam ninguém, não contrata mais até o fim do ano, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, né, sobre esses reforços aí. Se você acredita que o Cruzeiro precisa se movimentar com mais eficiência, ou se você acha também que o time tá bem legal, que o time tá forte, né? O que você acha aí sobre esse mercado da bola do Cruzeiro até o momento, né? Então, obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.